Fala, galera. O Corinthians ficou no 1-1 contra o América de Cali pela Sul-Americana na última terça-feira. Para Ronaldo Giovanelli, o timão foi preguiçoso no primeiro tempo, o que custou uma possível vitória. Vamos acompanhar a análise do jogo aberto deste jogo. Foi uma partida de alternâncias. O primeiro tempo do América, muito bem jogado, abre o placar, tá tudo certo. Volta para a segunda etapa, tem um gol anulado com 1 minuto e nunca mais se apresentou de maneira adequada no jogo. E o Corinthians pensou, sabe o quê? Já que tá desse jeito, vamos colocar 3 titulares aí, melhorar esse time. E foi lá e empatou o jogo. Então, um ponto que pela proporção do jogo, pelo que estava acontecendo, foi legal, hein, Ronaldão? Legal. Tem que comemorar. Legal, você não... Eu tô tentando esquecer até agora. Mas se não é pior, era perder. Tá feliz aqui. Mas eu tô tentando até agora esquecer o primeiro tempo do Corinthians. Que primeiro tempo de judiado o torcedor. Um time preguiçoso. O próprio treinador ficou no banco sentado ali. Não sei se ele cochilou alguma coisa. Onde eu estou? Aí ele viu e falou, tô aqui no campo. Mas ele já deveria ter mudado já no intervalo. Porque se ele muda no intervalo, o Corinthians poderia até pensar numa vitória. Porque o Carrillo mudou toda a história do jogo. O Carrillo fez o time jogar, impressionante. E fez o Mateuzinho começar a aparecer mais no ataque também. Eu não sei se foi por causa de 1-0 que eles recuaram, ou até o próprio cansaço que falou o Carrillo da equipe do América. Mas o Corinthians terminou o jogo dominando o time do América. E quase saiu o segundo no finalzinho ainda, da virada. Mas a verdade é que o Corinthians deixou muito a desejar no primeiro tempo. O primeiro tempo foi de arrebentar o torcedor. Você falou que o Mateuzinho, a seleção, chegou hoje aqui falando isso. De Master? Que Master, dia ele pode vir a seleção de Master. Você quer lembrar o que você falou ontem? Ele brigou com o Mateuzinho, calou sua boca. Você quer lembrar o que você falou ontem? Por favor, me ajudem. Se eu esqueci... Você tem que ouvir um pouco mais as palavras de Edu Dracena e Cicinho. Porque quando eles se manifestam, quando eles dão um conselho aqui pra você, é porque a experiência fala mais alto. Quer relembrar? Ronaldão, aqui a gente tem a famosa prévia. Olhando essa prévia, você tem que já absolver o Ramon Dias, porque Mateuzinho, André Ramalho lá, Félix Torres e Biduzinho ali, meu pai do céu. Já tá com desculpinha já, Renato? Não. O Mateuzinho e o Bidu, você, critica. Mateuzinho e Biduzinho, meu pai do céu. Aí. Aqui, ó, olha que menino lindo. Esse é o nosso novo Neymar. Pode levar, que isso aqui também é bom. E o Mateuzinho e o Guinho, que estão titulares? Ela não fica repetindo que isso vai dar um azar. Fica aí quando vão bem, não. É seleção brasileira, tem que levar pra seleção. Aí você fica criticando, aí o cara faz o gol. Abre o gol, vai jogar na Mateuzinho. Se a seleção... Ele já foi ontem isso. Como é bom entender de futebol. Eu avisei vocês. Mateuzinho e Biduzinho, meu pai. Agora fala do gol, que foi golaço, fala. Ué, você falou do gol. Se fizer um gol, vai pra seleção. Fala desse gol que foi. Não, ele falou que você critica, mas quando faz o gol, você pede seleção. Não, descreve pra mim esse gol que ele fez, que foi maravilhoso. Ele bateu do quê? De chapa, de pé. Colocou no canto do goleiro, no canto direito do goleiro. Mas, fez o gol, ajudou o Corinthians a trazer um ponto, entendeu? O Corinthians já tinha largado já, entendeu? No primeiro tempo, entendeu? Então, foi uma maneira que... o Corinthians encontrou, já que o América não quer mais ganhar o jogo, então eu vou tentar fazer aqui. E aí foi, no segundo tempo, quando entrou o Carrillo, mudou a história. Nossa. O Carrillo é um grande jogador, é um cara que está fazendo a diferença no Corinthians realmente, Renato. E não sei não, hein, parece que sentiu aí, tá com cansaço, já estão meio assim, já para pegar o Palmeiras já no sábado. Bateu de perna esquerda, hein? Chutaço. Eu só não entendo essa postura. Foi calculado isso aí, ó. O Mateuzinho calculou lá do lado direito do goleiro. Eu só não entendo essa postura O Ronaldo não quer. A postura do treinador, né, do Ramon e da diretoria do Corinthians. A Sul-Americana dá um dinheiro legal, dá classificação direta para Libertadores, até porque no Campeonato Brasileiro não vai dar para o Corinthians, eu acho que nem classificar para Libertadores. A Copa do Brasil, os times também são superiores ao Corinthians. Se tem times que o Corinthians pode jogar de igual para igual, é na Sul-Americana. Então por que não investe na Sul-Americana? Você falou sexta-feira outra coisa, você falou que basta falar o Laquetaro, não joga, agora tá falando que tem que jogar. Tudo bem, mas ele tem condições de... Não, que o Corinthians tem...
Você vai ter que me explicar. O Corinthians por que tem que dificuldade. todo lateral direito é Cicinho, é Rafinha, é Mateuzinho. Por que é tudo inho? Tudo inho. Mas esse Zinho joga no Brasileirão. Na Copa do Brasil. E não vai dar liga. E Paulistinha. Entendeu? Para, mas Paulistinha não leva para Libertadores. Então, o Corinthians poderia, pela fragilidade dos adversários que tem na Sul-Americana, o Corinthians tem condições de disputar o título e ir direto para Libertadores. Mas hoje vai ter que secar o Huracan do esquece. Racing, porque pode chegar a 6 pontos, o time argentino. Não, mas o Corinthians vai brigar pela segunda colocação, Renato. E daí vai pro playoff, fica em cima. E olha lá ainda, hein? E olha lá, eu tô gostando de vocês, vocês estão mais otimistas que eu. Porque o primeiro tempo do Corinthians ontem, você tá de brincadeira. É porque os caras deveriam vir a pé de lá pra cá. Se o Corinthians sair da Sul-Americana, acaba a nossa alegria também. Tá, mas olha só, o Corinthians não foi prejudicado ontem. O empate fora de casa foi perder em casa. É. O problema do Corinthians é a estreia contra o Huracan, que perdeu diante do seu torcedor. E da forma que perdeu em casa, quando o time estava começando a mostrar uma reação, o homem me tira o meio de campo que estava funcionando, tentou fazer uma mudança, falando que o pessoal estava cansado jogando em casa. Vocês lembram disso? Eu lembro disso, eu estava lá no jogo. Ele mexe no meio de campo do Corinthians, arrebenta o time do Corinthians e a derrota ela veio. E aí ele fala... veio o negócio do cansaço. Aí o Mateuzinho vai para coletiva, o Ramon vai para coletiva e fala que o Corinthians jogou para ganhar. Substituiu os 15 minutos do segundo tempo, se joga para ganhar, entra com o time para ganhar. Já entra com os mexe titulares. No intervalo, né? Ou mexe no intervalo, que a gente esperava que ele mexesse no intervalo. Eles fingem que falam a verdade, o Ronaldo finge que acredita e bola pra frente. Mas acho que, além, eu concordo, o Carrillo foi o melhor em campo, melhor até do que os jogadores do América, na minha opinião. Mas o Yuri deu uma boa dinâmica, melhorou a situação do Héctor ali na frente e o Bidon também entrou bem na partida. O Bidon, sim. Então o Corinthians ele tinha mais físico, ele foi pra cima, conseguiu o gol e o empate poderia até ter vencido, mas o empate não é terrível, só que vai ter que melhorar o desempenho nos próximos jogos. Melhorar a conduta do treinador também, Ramon, você tem que saber o que você quer. Você não pode agora dar uma de Abel aí e falar que o Paulistinha não vale nada, viu? Não pode fazer isso. Você tem que colocar o time. É o seguinte, o Corinthians, onde joga, leva a torcida. Ontem foi muita gente assistir o jogo lá. E você acaba colocando o time no primeiro tempo vergonhoso. E a atitude do treinador também foi vergonhosa. Pelo menos fica em pé dando dura nos caras no primeiro tempo, acordando os caras. Vamos acordar! Ei, agora ficou sentado esperando. Me lembra que o Abel falou que o Paulistinha... O Abel falou que o Paulistinha era pro Corinthians, era pro São Paulo, era pro Santos, que não era pra ele. E realmente não foi pra ele. É que eles precisavam mais do que o Palmeiras. Ninguém precisa de título. Não, título não. Claro, todo título é importante. Então fica aí, vocês não ganharam nada desse ano até agora. Pronto. É bom ganhar um estadual. Não é, bebê? Só pra lembrar, sou campeã gaúcha. Comemora, invicta, promessa paga. E comemora, hein? E comemora muito. Melhor, Ronaldo, acabar o ano com um título do que com nenhum. Só pra lembrar que eu passei 8 anos assim. E o Botafogo, que ano passado já papou a Libertadores e o Brasileirão, finalmente ganhou na competição. Olha, o empate do Corinthians na Colômbia, Lili Nascimento está de volta esbanjando cultura aqui no nosso Sport Center. Mudou de praça ou tá na mesma, hein, Lili? Porque eu gosto sabe de qual artista aí colombiano? O Botero, que faz aquelas obras mais fofinhas, assim. Sabe qual que é? Fernando Botero. Muito simpáticas as obras dele, né, Lili? Mas ela está na Praça das Gatas, Lili. Exatamente. Na primeira entrada eu estava ao lado do gato. Agora estou ao lado de uma das gatas, tá? Que são 23 no total aqui nessa praça que fica às margens do Rio Cali. Inclusive, eu encontrei alguns torcedores do Corinthians aqui, né? E até falei pra eles, e aí? E o jogo de ontem? Eles, ufa, pontinho importante que a gente levou, mas o Ramon deu um susto, né? Porque o Ramon entra com um time praticamente alternativo, né? Poucos titulares em campo, deixou Carrillo, Breno Bidon e Yuri Alberto no banco de reservas. O que eu consegui conversar com pessoas do clube é que os três não conseguiram se recuperar 100% da última partida, de todo o desgaste dessa sequência do Corinthians. Por isso a decisão foi poupar, tendo em vista o derby no próximo sábado. Mas aí não teve alternativa, né? Na segunda etapa, o técnico Ramon Dias precisou colocar esses 3 jogadores que deram uma outra cara para a partida, principalmente o Carrillo. Inclusive eu estava entrevistando ele ontem na zona mista, e aí o Ramon Dias passou na hora, olhou para ele e falou, que tapa, porque ele deu uma assistência bonita para o Mateuzinho, que tabelou com o Héctor Hernandes e acabou fazendo o gol. Vamos fazer o seguinte? É partido muito importante, porque se eles ganhavam, te sacam casi 6 pontos. Foi interessante.
cómo lo atacamos, cómo fuimos profundo, cómo creamos situaciones, porque tuvimos 2 o 3 situaciones más para convertirle el gol, y me parece que un justo empate para los dos. Ellos jugaron bien en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo nosotros fuimos superiores. Foi muito importante, no momento que a gente estava crescendo na partida, conseguir ser feliz e fazer o gol do empate. Nossa equipe no primeiro tempo oscilou um pouquinho, mas no segundo tempo a gente conseguiu controlar mais o jogo, mais ter mais posse de bola, e graças a Deus eu fui feliz ali para empatar o jogo. E eu falei que contaria sobre um atleta, né, que foi substituído ao longo da partida, que não conseguiu entregar 100% em campo, o zagueiro André Ramalho. Lembrando que ele esteve em campo, até porque o Gustavo Henrique ficou em São Paulo, sentiu incômodo na coxa, está no departamento médico. Mas para sábado ele deve estar pronto, tá, para o derby contra o Palmeiras. O André Ramalho está gripado. Desde o jogo contra o Vasco, ele não estava se sentindo bem, fez o esforço de entrar em campo ontem, mas ao longo da partida acabou pedindo a substituição. Aí o Kaká, que há poucas vezes foi relacionado aí nos últimos jogos, acabou entrando também até o final da partida. O Corinthians voltou na manhã desta quarta-feira para o Brasil. Os reservas fizeram um trabalho em campo ontem mesmo, porque para hoje o elenco descansar. É uma viagem desgastante demais, mais de 6 horas dentro de um avião. Aí na quinta-feira já se reapresentam no CT Joaquim Grava, começam o treinamento de olho total, foco total na partida contra o Palmeiras no sábado na Arena Barueri, amigos. Um beijo, sigo aqui em Cali, daqui a pouquinho eu vou embora também. Bom retorno então para você também, viu, Lili? Obrigado. Alguns corintianos ficaram com essa sensação pelo segundo tempo, que se o time tivesse entrado em campo desde o início com talvez mais titulares, o resultado poderia ter sido outro. É para lamentar ou comemorar que volta vivo da Colômbia? É para comemorar, comemorar bastante, assim, até pelo que o Ramon falou, o adversário, né, o América de Cali, já abriria 6 pontos. E aí a gente tem que sempre bater nessa tecla, né? É importante. Diferente da Libertadores, na Sul-Americana só passa o líder, né? Só o líder de cada grupo que já se classifica diretamente. O segundo colocado enfrenta o terceiro lugar da fase de grupos da Libertadores. Então, por isso que tinha toda essa dimensão para o jogo de ontem do Corinthians. Até em relação a titular e reserva, obviamente tem entrosamento natural, né, dos titulares e tudo mais, e não são titulares à toa, ou seja, porque eles são melhores do que os de reservas. Então, sim, poderia ter uma expectativa maior, mas depois, né, a entrada dos 3 e o empate que veio por consequência depois do que foi o primeiro tempo, tá de ótimo tamanho pro Corinthians. E tem o Hector, né, que de repente vai voltando a ser uma peça. E já ia fazendo gol. Nunca foi uma peça, mas começa a ser, né, Marra? Por causa já ia fazendo gol, claro, né? Assim, aquela cabeçada no cantinho, né? E no segundo tempo era com ele. Bruno, o risco foi muito grande. O espaço que teve para jogar e para pensar o jogo, o Quinteiro, assim, não é recomendável que ninguém ofereça a ele. Porque ele, apesar de viver fora de forma, da forma física normal de um atleta, ele é um jogador que a bola descansa com ele. Ele dá um belo endereçamento. Ele acha passes que só ele está vendo, ele tem muita qualidade na batida da bola. E o Corinthians no primeiro tempo deixou que ele controlasse o jogo. Eu imagino, daqui a algumas rodadas, no meio campo na Neoquímica Arena, no meio campo com o Ranieri, com o Martínez e com o Carrijo, que ele vai ter menos tempo para pensar. Ele vai ter um jogo diferente. Porque o do primeiro tempo era para o Corinthians ter perdido o jogo. Ou se talvez até o Bidon voltar ao time titular. Posso chamar a atenção? Então, o Bidon é muito bom, tá? Mas você não... Eu não trocaria nenhum dos 3. Nenhum dos 3. Agora, no momento, fisicamente, tecnicamente, acho que os 3 estão entregando. E o Martínez, mesmo com trabalho sujo em determinado momento, que é um cara mais físico, né, que aparece ali em jogadas mais ríspidas, para mim, ele é muito importante para funcionar a engrenagem ali, a trinca dos volantes com os 3 à frente, que o Garro agora está fora, mas enfim, com o Garro, Depay e o Yuri Alberto. Mas só queria chamar a atenção para um cara que eu elogiei bastante aqui também no Sport Center, que eu acho que o Ramon vai ter que recuperar o futebol dele, o Thales Magno. Verdade. Thales ontem
teve a chance de ser titular, jogando ali, revezando, né, a função de ser um pouco mais o meia armador e não o segundo atacante. Ficou o Romero e o Hector mais à frente, e o Tales não foi bem de novo. O Tales não tinha ido bem no jogo aqui da Neoquímica contra o Huracan. No momento que ele entrou, tudo bem que era outra formação tática, ele é aberto pelo lado esquerdo, mas também não tinha ido bem, e agora ele também não foi bem ontem. Ele já tem perdido espaço. Bom, isso. O Romero é a primeira opção ali pro ataque, talvez agora o Hector entre, né? Exatamente, o Hector vai entrar ali no rodízio, tem o Coronado, que é a alternativa A. Verdade. Até o Giovani apareceu outro dia. Alternativa A para a ausência do Garro, então acho que o Ramon Dias vai precisar recuperar o Tales. E quando a gente for fazer uma avaliação do trabalho do Ramon, vão ter ali pontos positivos e negativos do trabalho. Tem o título paulista, salvou do rebaixamento, mas tem a eliminação da Libertadores também. Tem uma coisa que vai muito na conta dele. O cara buscou o Carrijo. Porque esse era um jogador que ninguém lembrava, não é marra. Sim. E de repente é um cara que se tornou um dos mais importantes, se não o mais importante do Corinthians, pro Corinthians e até para a seleção peruana. Não, é que ali, né, Bruno, é uma contratação que vai dar certo, mas é uma contratação cara para a idade dele. Só que o Corinthians tinha entrado numa necessidade o ano passado que, assim, depois a gente pensa nisso, vamos primeiro contratar. E aí o Corinthians incorporou muito bem. Sim, tem que estar na conta dele, de visualizar, do Corinthians de aceitar tudo, porque ele é dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje em dia. Porque quando chega, tinha essa desconfiança. É mais velho, né? Uma idade mais avançada, é um valor alto. Corinthians precisa desse ponta direita. Qual é a posição que ele vai atuar? Qual é a posição? Ele faz tudo bem feito. Ele faz tudo. Ele tem feito tudo. E, inclusive, a gente já falou isso aqui. O Corinthians tá jogando no setor que o Carrijo tá. Se ele tá do lado direito, é onde o Corinthians está conseguindo jogar. Se ele vai pro lado esquerdo, é onde o Corinthians vai conseguir jogar também. E ele cumpre diversas funções. E, às vezes, justamente por conta disso, acaba que ele é tirado de alguns jogos no momento que ele tá bem, por cumprir diversas funções. Mas, para mim, é a principal válvula desse time do Corinthians. Outro brasileiro em campo ontem pela Copa Sul-Americana foi o... Em uma semana, o projeto do Corinthians para a Copa Sul-Americana saiu da frustração para a esperança. Mesmo com uma formação alternativa de início e com destaques poupados até da viagem à Colômbia, o Timão arrancou um ponto do América de Cali e agora observa outra perspectiva para a competição. Mesmo com a disputa do Brasileirão como prioridade, competição que terá um derby contra o Palmeiras no próximo sábado às 18h30 na Arena Barueri, a disputa do torneio continental segue valorizada pela comissão técnica de Ramon Dias. Brasileirão é importante para o Corinthians e todos os brasileiros. Jogar uma Copa Internacional também é importante. E nós queremos demonstrar que estamos crescendo. As possibilidades estão abertas. Tem partidas a se jogar e vamos competir. Esperamos nos classificar, disse o treinador. Para entrar na briga pela classificação na Sul-Americana, o Corinthians terá de aproveitar a sequência de 2 jogos em casa para embalar no torneio continental. No dia 24, o Timão enfrenta o Racing do Uruguai na Neoquímica Arena. A equipe uruguaia foi facilmente superada pelos corintianos na edição passada da Sul-Americana. No dia 6 de maio, o Timão recebe o América de Cali em um duelo que deve ser um confronto direto por uma vaga para a próxima fase. Depois, no dia 15 de maio, o Corinthians vai ao Centenário de Montevidéu encarar o Racing, em um cenário longe da pressão da torcida adversária. A última rodada será contra o Huracan, na Argentina. O cenário pode mudar, mas Ramon Dias segue com cautela ao analisar a sequência e as possibilidades. A prioridade neste momento está totalmente no clássico contra o Palmeiras. Na Colômbia, Yuri Alberto, André Carrijo e Breno Bidon entraram somente na segunda etapa. Ranieri, outro titular, sequer saiu do banco de reservas para o confronto. No Brasil, Memphis Depay e Igor Coronado permanecem em trabalho com os fisioterapeutas, em preparação para o clássico. Rodrigo Garro, fora por tempo indeterminado, retornou da Espanha após passar por sessões de fisioterapia com um especialista em lesões de tendão.